Você sabe qual é o significado, o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil? O senso comum nos diz que o verde, amarelo, azul e branco são uma homenagem às riquezas naturais do país. Que o verde seria pela riqueza de florestas, a exuberância das matas. Só que não. Em maio de 1992, a bandeira nacional brasileira sofreu a sua última alteração. Foi quando ela recebeu novas estrelas. E não devemos nos esquecer que a bandeira atual foi um resultado da Proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. E foi exatamente nesse momento que esse território deixou de ser o Brasil monárquico e foi transformado no Brasil republicano. Criaram uma lei que decretou a troca dos símbolos que existiam na bandeira do Brasil e que eram do período monárquico. A bandeira do Brasil, como um país independente, veio ao público depois de 7 de setembro de 1822 e foi o próprio Dom Pedro I quem escolheu as suas cores. Já o desenho da bandeira foi feito por Jean Debré, um pintor francês que usou de inspiração modelos de bandeiras militares das tropas francesas durante os anos da Revolução. O fundo verde, o losango amarelo, o brasão de armas do Império, tudo criado por Jean Debré. E determinou como que seria o novo modelo. Marechal Deodoro da Fonseca, na época presidente provisório, foi quem assinou esta lei. E as alterações que ocorreram na bandeira do Brasil foram o losango amarelo, teve o seu tamanho alterado, e o símbolo de armas do Império foi trocado pela esfera republicana de cor azul, escrito de letras verdes dentro de uma faixa branca, um lema de orientação positiva. Também foi colocado ordem e progresso. E para representar os estados brasileiros, foram adicionados as estrelas. Passaram-se apenas 4 dias após o fim da monarquia e já apresentaram a atual bandeira do Brasil. E isto ocorreu no dia 19 de novembro de 1889. Isto devido a um decreto que estipulava a alteração da bandeira. Uma observação a ser feita é sobre a alteração que ocorreu em 1992, tá? No dia 11 de maio. O dia em que acrescentaram 4 estrelas que representavam o Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins. Pois é, meus amigos, e bem longe de representar elementos do Brasil, o verdadeiro significado das cores da bandeira do Brasil tem mais a dizer de Portugal do que da gente. E o verdadeiro significado das cores refere-se a eventos relacionados aos nossos colonizadores portugueses. A cor verde da bandeira é a cor da Casa de Bragança, casa de Dom Pedro, e a cor verde era utilizada pelos primeiros povos lusitanos em suas bandeiras. O verde também veio a se tornar um símbolo da luta que os habitantes da região de Portugal tiveram contra os mouros. E a cor verde também representa um símbolo de liberdade para Portugal. A cor amarela entrou para o brasão de armas de Portugal após conquistarem Algarve. A cor também simboliza os castelos que eles conquistaram na luta contra os mouros. E o amarelo também faz referência à família dos Habsburgo-Lorena, a dinastia da esposa de Dom Pedro I. Já as cores azul e branco representam o Condado Portucale, local na qual surgiu Portugal. E os estados brasileiros estão representados nas estrelas. Já a frase que está em nossa bandeira foi inspirada pelo positivista francês Auguste Comte. E a frase dele era o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso
por fim. Colocaram a ordem e o progresso, mas retiraram o amor.